Olá pessoal, como estão todos? Hoje nós vamos falar de um aspecto bastante importante na comunicação, que são os comportamentos não verbais que interferem na mensagem. Primeiro nós vamos falar do olhar. O olhar é muito expressivo na comunicação e a pessoa que olha mais enquanto se comunica, ela é vista como mais agradável. É muito desconfortável a gente conversar com alguém que não esteja direcionando o olhar para nós, né? É como se ela não estivesse prestando atenção no que nós estamos falando. Da mesma forma que se nós fixarmos o olhar de uma forma muito parada, muito intensa, isso também pode passar uma atitude hostil, uma atitude dominante. E é muito importante que nós vejamos também que se o fato de não olhar ou de repente baixar a cabeça, não olhar para o outro, pode estar passando um sinal de vergonha, né? Que também é algo que não é adequado na comunicação. É muito importante que o olhar acompanhe a fala, né? Então, empregar o olhar para que ele seja significativo e ele dê uma forma a mais de comunicar aquilo que nós estamos expressando através das palavras. Outro aspecto que é muito importante na comunicação é a nossa expressão facial. A nossa face, ela expressa muito as nossas emoções. Então, é bem importante até que nós façamos um exercício diante do espelho para que a gente possa ver quando a gente levanta mais a sobrancelha, de repente dá uma sensação de assustado, né? Ou de repente quando você está bravo, você acaba fixando mais o olhar e também você faz um rosto mais carrancudo. Então é bem importante nós também nos conhecermos, fazermos um exercício de, poxa, como é que quando eu estou com raiva, como é que eu faço como é que eu expresso esse sentimento por meio da minha face. E aí nós podemos nos olhar para a gente ter noção do que o outro também vê quando nós comunicamos dessa forma. Os gestos também são muito importantes para a comunicação. Então, e esses gestos são muito culturais também. Alguns gestos que nós aprendemos e até usamos no dia a dia, que nem esse cumprimento aqui é havaiano, né? Então, ok, então enfim, ou oi, enfim. E nós temos que ver também qual é o contexto cultural para que nós possamos usar esses nossos gestos que falam muito por meio da comunicação. Como também se nós usarmos a mão para indicar, a gente acaba indicando e acaba fazendo passando uma mensagem também de agressividade, mais intensa também, como também se eu colocar, me direcionar mais para frente da pessoa, eu também estou mostrando que eu estou sendo empático, que eu estou entendendo aquilo que a pessoa está falando. Uma coisa também bastante interessante em relação ao gestual, é importante nós vermos também a questão das mãos para trás e um pouquinho mais o tronco também para trás, os olhos mais assim. Também quer dizer afastamento ou alguma questão assim que você não está aceitando muito bem aquilo que a pessoa está falando ou está assustado com o que você está ouvindo. Então são realmente percepções que nós temos que ter da comunicação como um todo. Outras coisas que também são bem importantes são os nossos movimentos, né? Porque eles também expressam informação. Então, se nós agirmos de uma forma mais brusca, nos afastarmos de uma forma muito rápida ou acabarmos também modificando a nossa forma de agir ou nos aproximarmos rapidamente da pessoa, enfim, são questões que também acabam trazendo situações de comunicação. E esses gestos, eles também têm muito a ver com a questão cultural que nós aprendemos. Algo que traz muita empatia na comunicação é assim, você procurar fazer o mesmo movimento que a pessoa está fazendo ou estar na mesma postura que a pessoa está.
isso é comprovado que é como se você estivesse realmente criando empatia a nível corporal e que você está entendendo essa pessoa naquilo que ela está comunicando. Gestos mais soltos, as mãos mais soltas, né, de uma forma mais desinibida, também mostra espontaneidade na comunicação, mostra que você está à vontade em relação a outra pessoa. Outra coisa bastante importante é que às vezes a gente cerra os punhos, né? Quando a gente está com raiva, ou os dois, ou às vezes bate na mesa de uma forma mais agressiva, isso também acaba mostrando essa irritabilidade. Algo que nós temos também a nível não verbal, que é importante nós observarmos, é o tom de voz que nós utilizamos. Então, se você realmente quer fazer com que as pessoas te ouçam de uma forma clara e que realmente respeitem o que você está falando, você pode falar de uma forma tranquila, mas firme, olhando nos olhos das pessoas e tendo um tom de voz nem tão baixo, mas não tão alto. O tom de voz alto, ele reflete irritabilidade, agressividade. E o tom de voz muito baixo, ele reflete que você não está seguro em relação àquilo que você está falando. Então, principalmente diante de grupos, é muito importante que nós saibamos o que falar, mas também falarmos de uma forma, num tom de voz adequado, que não sugira nem vergonha e nem agressividade. Outra coisa que é bem importante, quando nós queremos enfatizar alguma palavra, a gente pode alterar o volume da voz. Isso é algo que chama atenção diante daquela palavra, né? Então, se nós queremos dizer algo que é muito importante, como eu disse agora, eu mudei o tom de voz. E isso faz com que as pessoas também prestem atenção. Uma coisa também que às vezes quando as pessoas estão muito barulhentas e a gente quer chamar a atenção sobre aquilo que nós falamos, num primeiro momento a gente pode falar com a voz um pouquinho mais baixa, porque isso faz com que as pessoas vão modificando o seu tom de voz, vão parando de falar para nos ouvirmos. Mas à medida que nós ganhamos a atenção do grupo, é importante que nós nos colocamos, né, o tom de voz de uma forma bem firme. A entonação de voz também é muito importante, porque se eu não faço altos e baixos na minha voz, eu não entono a minha voz de uma forma adequada, e falo sempre no mesmo ritmo, eu digo sempre como vocês têm que fazer, e aí então isso fica muito chato. Então essa entonação, dando informações e potencializando palavras que são importantes, realmente deixam essa comunicação muito eficaz. Uma outra dica, gente, bem bacana é assim: quando nós estamos querendo expressar alegria, é importante que a gente aumente a entonação da voz, porque alegria é algo que faz a gente ficar para cima, né? Agora, à medida que nós estamos agora aprendendo essas dicas da comunicação não verbal, também é importante que a gente perceba quando a gente faz uma entonação de voz para baixo. E aí nós acabamos falando um pouco mais devagar ou para baixo também, e isso vai demonstrar, vai sinalizar tristeza ou desânimo ou falta de energia. Fluência. Fluência também é um ponto muito importante que nós temos que verificar e observar na nossa fala. Nós temos que saber o que nós vamos falar de uma forma compassada, adequada, e também vamos supor que o outro fale conosco e para nós respondermos nós ficamos lá um tempão sem responder, passamos uma pausa muito grande. O que dá a entender isso, né, gente? Que nós não estamos prestando atenção, não prestamos atenção na pergunta, ou se eu vou conversando com vocês e agora eu dou essa pausa tão grande, não dá a sensação de que eu esqueci o que eu ia falar, ou que eu estou insegura no que eu vou falar. Então essa fluência ela tem que ser compassada, né? Tem que ser adequada. Em relação ainda à fluência, nós temos que cuidar muito com as questões que nós vamos... Então, eu
estou falando sobre os comportamentos não verbais da comunicação e, sabe, então, isso também acaba denotando o quê, né? Que eu também não sei o que falar, eu estou em dúvida no que falar, eu não mostro firmeza. E se eu estou respondendo alguém, também, se a pessoa me pergunta lá, Beth, o que você achou do vídeo? Bom, então, não sei. Então, à medida que eu falo esse tipo de coisa, eu também estou mostrando, de repente, que eu não tenho uma opinião formada, ou que eu não gostei, ou que eu estou em dúvida em falar aquilo que eu estou percebendo, o que eu percebi, o que eu achei em relação àquela situação que me foi perguntada. O tempo de fala também é bastante importante. Nós não temos que ver o quanto nós devemos falarmos de uma forma não muito demorada, porque aí acaba sendo muito cansativa, e aí vira um monólogo, mas também não falarmos pouquíssimo, que daí também a gente acaba não falando tudo aquilo que a gente precisa falar, ou fala apenas a metade daquilo que a gente quer comunicar e acaba ficando uma mensagem incompleta. Outra coisa que é bem importante também é em relação ao nosso conteúdo. O que é que nós vamos falar para a pessoa? Então é muito importante que eu seja bastante objetivo e consiga descrever o comportamento que está ocorrendo. E não use adjetivos para aquela pessoa. Então eu tenho que fazer uma comunicação sem julgamentos. E isso é bastante difícil. Porque à medida que eu falo assim, nossa, você é muito preguiçoso, você não faz as suas tarefas, né? Você está muito desatento, você está já julgando e você está dando um diagnóstico para a pessoa que é desatenta ou que não faz as coisas, enfim. Mas se eu exponho e eu descrevo o comportamento que a pessoa está fazendo, eu também consigo que essa pessoa me ouça com mais atenção e eu não estou agredindo essa pessoa. Por exemplo, eu percebo que nas aulas você olha para um lado, olha para o outro, às vezes que eu pergunto que você algumas coisas você acaba não sabendo responder, acaba perguntando que mesmo, né? Não sei, eu não ouvi. Então, essas situações, escrevendo realmente o comportamento do outro e perguntando o que está acontecendo, enfim, faz com que a pessoa também possa ter mais sucesso em relação à sua comunicação. Outro aspecto da comunicação não verbal que é muito importante é a questão do limite físico. Todos nós temos um campo de proximidade que nos deixa de uma forma mais confortável ou desconfortável. Então, na hora de nos aproximarmos, se nós nos aproximarmos muito de uma pessoa, ela pode se sentir constrangida ou a gente está invadindo o seu espaço, dando uma sensação de muita intimidade para aquela comunicação. E, ao mesmo tempo, se eu me afastar muito da pessoa, não chegar tão perto, eu também vou demonstrar afastamento e que não é bom na comunicação. Então, essa distância entre uma pessoa e outra, ela tem que ser de uma forma que você sinta que a outra pessoa também não está sendo, não está se sentindo desconfortável e que seja mais ou menos em torno de uns 50, 60 centímetros, né? Que vai dar uma noção de proximidade, mas também não de você estar invadindo o espaço do outro. Em relação ao toque também, é muito importante nós cuidarmos em relação, de repente, a tocar o ombro da pessoa, a se aproximar demais, porque nós podemos estar invadindo o espaço da outra pessoa.